Fala galera, no vídeo de hoje eu vou falar sobre gerenciamento de risco, uma coisa que é extremamente importante. Todo mundo que opera no mercado sabe a importância de você ter um bom gerenciamento, mas poucas pessoas fazem. E o pior, muitas nem sabem por onde começar. Então, o vídeo de hoje é justamente para explicar algumas questões em relação ao gerenciamento de risco. O que você deve fazer para gerenciar as suas operações e fazer com que você saia no momento exato, que você realize ali a operação mesmo com prejuízo, porque isso vai, no final, ao longo do período que você estiver fazendo aí as suas análises, né, no mês, na semana, enfim, você conseguir de fato ser vencedor. Então, vamos lá, vamos embora para o vídeo. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Então, gerenciamento de risco é a palavra, né, e mais importante, eu diria aí, dentro do universo do trade, tá, das operações. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu, pelo menos, gosto de fazer quando eu vou analisar uma operação, não importa se é no mercado futuro ou em ações, que é o mercado que eu conheço mais, né, que eu me especializei, que é o mercado de ações, eu sempre analiso o quê? A relação de risco e de retorno. Tá? Qual é a possibilidade que eu tenho de perder se essa operação aqui ela não der certo? Então eu tenho uma possibilidade de perder, um exemplo, 5% nessa operação. Eu tenho, porque tecnicamente eu analisei, eu analiso, né, de forma técnica, de forma gráfica, utilizando os indicadores, e eu identifiquei que eu tenho uma possibilidade de um prejuízo, né, ou eu assumo um prejuízo de 5% para aquela operação ali, certo? Mas beleza, tá bom, até aí isso não quer dizer nada. Mas qual é a minha possibilidade de ganho? É 3%? Se eu tenho uma possibilidade de ganho de 3%, para um risco de 5%, esse tipo de operação não é um bom negócio. Então eu tenho que partir o quê? Buscar uma próxima operação, tá? E por que eu estou dizendo que a minha expectativa de ganho é 3%? Porque tecnicamente, possivelmente, eu estou encontrando ali uma resistência logo à frente, né? Ou eu tenho um gap que ele pode vir a ser fechado e aí o preço retornar. Então não vale o risco de entrar nessa operação. Então vamos analisar outras empresas que tenham um risco-retorno melhor. Tá? Então é importante saber, né, qual é a sua expectativa de ganho e qual é a sua possibilidade de perda. Então, o importante é, na relação risco-retorno, a gente justamente, né, poder analisar aí, né, o retorno esperado e qual é o risco que a gente pode estar tomando naquela operação e avaliar. No mínimo, tem que ser 1 para 1. Se você vai perder 5%, você tem que ganhar no mínimo 5%. O ideal é que você, se você está entrando numa operação que você tem uma possibilidade de perda de 5%, o ideal é que você busque ganhos acima de 2 vezes o tamanho do seu prejuízo, para que de fato valha a pena ali entrar nessa operação. Bem, e aí, dentro do gerenciamento de risco, o trading plan, ou o plano do trade, do trader, ele é extremamente importante, porque é ali que você vai se planejar. E o planejamento, ele é tudo. Tá? E o que é contabilizado dentro de um planejamento de trade, né? Ou um planejamento, um plano do trader no caso? O que é contemplado dentro desse documento ou desta ferramenta? Então vamos lá, a primeira coisa é você definir, né, o que você vai operar. Qual é o ativo que você vai estar operando? É uma ação, é um índice, é um dólar? Então você vai definir quais ativos que você vai estar operando. Bem, logo após o ativo que você vai operar, e dentro do seu operacional, se vai ser um day trade ou se vai ser swing trade, você vai definir o quê? As estratégias que você vai estar utilizando. Por exemplo, eu hoje, quando vou operar mercado futuro, principalmente o dólar, eu utilizo estratégias e ferramentas diferentes de que quando eu vou operar, né, quando eu vou operar, por exemplo, o mercado de ações.
Então, são estratégias e técnicas que eu utilizo para mercados diferentes e para análise de tempos gráficos diferentes. Então, é importante você definir, com base nos ativos que você vai operar, as estratégias que você vai utilizar. E você também definir a meta. Qual é a meta que você vai, por exemplo, né, quando você entrar numa determinada ação, ou no índice, ou no dólar, com base na estratégia que você já testou e sabe que ela tem, né, um potencial às vezes de andar um pouco mais ou menos, enfim. Então você tem que definir o quanto que você vai, a sua expectativa de ganho e a sua possibilidade de perda, né? O quanto você vai assumir de prejuízo caso aquela operação ela não dê certo. Então é extremamente importante você ter isso também, né, definido, e todos esses pontos, né, o ideal é estar escrito, né, você criar aí uma planilha sua de acompanhamento para que você possa, né, ter todos esses pontos, né, detalhadamente, para que você possa consultar de tempos em tempos. Bem, e um outro ponto, né, que é importante você definir, né, um percentual máximo de perdas por operações. Então assim, eu vou perder, no caso, no máximo, se eu faço em média 10 operações, por exemplo, por mês de swing trade, eu vou definir que o máximo que eu vou perder vão ser 3 operações, 4 operações. Então, por exemplo, se eu começo o mês e eu defini que eu vou perder, uma vez que eu faço 10, e eu vou perder no máximo 3, 4 operações. Se as minhas 3, 4 primeiras operações elas derem errado, né, eu não tiver prejuízo nas 4 operações, eu tenho que parar aquele mês ali. Isso é o correto, porque as chances que você tem de continuar, de repente, ou ter 1 ou 2 mais prejuízos é muito grande. Então é melhor às vezes você parar, vai para a conta simulador, estuda um pouco mais, exercita mais as suas estratégias, anota e vê o que você errou, por que você perdeu naquela operação, foi o momento errado que você entrou, foi a estratégia que você usou errado. Então é importante analisar aonde foi o erro para que você não cometa ele novamente, beleza? Bem, e você também definir a quantidade, né, de operações por dia, né? Quantas operações você vai fazer por dia, por semana, por mês. Isso é extremamente importante estar definido também dentro do plano do trader, né? Dentro do seu plano de operações. Então é extremamente importante, e isso tudo faz parte do gerenciamento de risco, tá? E um outro ponto, né, bastante importante é você ter o controle, né, de qual é a sua taxa de acerto, qual é o seu payoff. Então vamos lá, o que vem a ser a taxa de acerto? A taxa de acerto nada mais é do que o número de operações vencedoras dividido pelo total de operações. Então, por exemplo, se você tem num determinado período, um mês, 10 operações e você teve 8 operações vencedoras, então a sua taxa de acerto vai ser o quê? 80%, correto? Porque você, de 10 operações, você teve, né, ganho em 8. Então a sua taxa de acerto vai ser 80%. E a sua taxa de perda ou a taxa de erro vai ser justamente a diferença, 20%. Beleza? E o payoff, né, ele vai ser o quê? É a divisão da média das operações positivas pelas operações negativas. Então eu vou pegar todas as operações positivas que eu tive e eu vou encontrar a média, né, do ganho que eu tive nessas operações positivas. Vou pegar as operações negativas e vou tirar uma média dessas perdas. Aí eu pego a média das operações positivas dividindo pela média das operações negativas, eu vou encontrar o quê? Eu vou encontrar o meu payoff, tá bom? E aí, assim, é difícil ao longo do tempo você conseguir, por exemplo, ter essas duas taxas, né, a taxa de acerto e o payoff, ambas terem um valor elevado no longo prazo. Por quê? Imagina você ter 80%
de acerto e nesse 80%, ou seja, de 10 operações, as 8 operações que você foi vencedor, que você teve lucro, você conseguiu ter um lucro, essas operações, né, na média, tiveram um lucro maior do que os seus prejuízos, por exemplo. Então, assim, é difícil você conseguir, além de ter uma taxa de acerto grande, você ter também um payoff alto, tá? E entre escolher uma taxa de acerto alta e ter um payoff alto, eu prefiro ter o payoff, porque de nada adianta você ter várias operações vencedoras, mas todas elas serem um ganho muito pequeno. E aí, os 20% das operações ou 30% das operações que você fez, né? Se foi 70% de acerto, você fez 30% de perda, de prejuízo, e esses prejuízos foram enormes. Então, assim, eu vou ter uma taxa de acerto de repente boa, 70%, 80%, mas o meu payoff ele é ruim. No final das contas, eu estou tendo uma taxa de acerto boa, mas estou perdendo dinheiro, porque eu estou perdendo muito mais, né, nas operações negativas, e nas operações positivas o meu ganho ele é muito pequeno. Então, eu particularmente prefiro, opto por ter uma taxa de acerto, né, menor do que o meu payoff. O meu payoff ele tem que ser maior, né? E é claro, em alguns momentos você vai conseguir ter as duas taxas boas, tanto a taxa de acerto como o payoff. Mas é difícil você manter isso durante muito tempo, porque o mercado é mercado e tem dias que você às vezes vai ter que estopar antes, vai ter que sair do mercado antes, e isso faz com que os seus lucros, né, as suas operações positivas tenham um ganho menor. Então, por conta disso, a gente acaba, né, ou até mesmo o nosso próprio emocional faz com que a gente saia antes daquela operação, reduzindo aí, né, minimizando o nosso lucro. Então, é difícil realmente a gente conseguir ao longo do tempo, até porque somos seres humanos, temos N, né, questões aí para serem resolvidas, situações que acabam nos deixando às vezes um pouco fora do nosso controle emocional, e isso faz com que a gente tome decisões às vezes erradas ou precipitadas. Então, galera, gerenciamento de risco realmente é extremamente importante. Eu gosto de dizer o seguinte, né, qualquer pessoa que não sabe operar, ela consegue entrar no mercado e às vezes até ser vencedora naquele mercado se ela tem um bom gerenciamento de risco. Ela não precisa ter, às vezes, um conhecimento técnico muito grande, mas se ela tem um bom gerenciamento de risco, as chances dela ter sucesso é muito maior do que uma pessoa que tem um conhecimento técnico extremamente vasto, mas não tem nenhum gerenciamento de risco, né? Não tem um stop, deixa o mercado correr, fica tomando um calor absurdo. Então, assim, é muito melhor uma pessoa que tem um gerenciamento extremamente afiado e não tem tanto conhecimento técnico do que uma pessoa que tem um mestre naquilo ali, mas ela é totalmente desgovernada quando se fala de gerenciamento de risco. Então, galera, tá aí a dica. Pratiquem o gerenciamento de risco. Eu sei que perder não é fácil, ninguém gosta, mas ele é extremamente importante e acreditem, ele é saudável para a sua sobrevivência no mercado financeiro. Beleza? Então, é isso aí, galera. Um grande abraço. Não deixe de curtir o vídeo e se inscreva no canal. Valeu! Te vejo amanhã no próximo vídeo. Um abraço! Se você ficou com alguma dúvida sobre esse vídeo ou tem interesse de aprender algum outro conteúdo aqui no canal, então coloca aqui embaixo nos comentários. Eu aproveitei e coloquei outros vídeos semelhantes a esse que eu acabei de fazer para que você possa aprender ainda mais sobre o mercado financeiro. Então não deixe de assistir.